Se tem uma coisa que está acontecendo e que também é extremamente grave, junto com todos os outros fatos também extremamente graves que estão ocorrendo no Brasil inteiro nesse exato momento, é isso aqui. O agro gaúcho perde vidas em razão do alto endividamento. E esse endividamento, meu irmão, em sua grande maioria não é porque essas pessoas são criminosas, não é porque os agricultores do Rio Grande do Sul são caloteiros, golpistas, etc e tal, não. É porque o governo ele dificulta tanto a vida do trabalhador, do agricultor, que não tem como se sustentar. Olha só isso aqui, literalmente, pessoas estão tirando a própria vida por causa do descaso desse governo que está deixando o agro, os agricultores, falirem, se ferrarem, se perderem, irem à bancarrota, à falência, e não tem mais como. E se não tem mais como, o que sobra para o Brasil inteiro? Olha só. Escuras, carregando cruzes e até um caixão. Produtores rurais transformaram a abertura da Expo Direto Cotrijal 2026 em Não Me Toque, no noroeste do Rio Grande do Sul, em um protesto silencioso. Chamado de Luto pelo Agro, o ato reuniu cerca de 300 produtores. 300 produtores, uma manifestação numa cidade chamada Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Ali diz no cartaz, luto pelo agro. Se não lutar, ele morre. Meu irmão, se não lutar, o agro morre. E quando o agro morre, o Brasil inteiro morre. Amigo, as pessoas vão ficar sem comida, sem alimento. Que caminharam quase 6 quilômetros. O produtor resiste, mas a conta não fecha. 5 estiagens, alto custo de produção, uma enchente, baixo valor dos produtos agrícolas. Até a entrada do evento, onde encenaram um cortejo fúnebre simbólico. No caixão foram derramados produtos como trigo, milho, soja e leite, base da alimentação do país e das exportações. Calma, isso aqui é só uma ilustração. Óbvio que não tem nenhuma pessoa ali morta nessa manifestação. Mas pessoas, já vou mostrar aqui, acabaram se matando. Porque não tem mais o que se fazer. Cortejo simbólico, onde a gente pretende sepultar todo esse descaso, toda essa falta de atenção por parte dos nossos entes governamentais. A questão do clima, ela causa endividamento, mas é uma variável incontrolável. Agora, o cumprimento da lei é uma variável controlável, só tem que ser cumprida. O protesto denuncia uma crise que se aprofunda. Ele fala uma grande verdade ali, né? Algumas coisas não tem como mudar, mas o cumprimento da lei, a gestão da lei, enfim, a aplicação da lei, é uma variável. Ou seja, pode mudar, pode melhorar. E o governo não faz nada, cara. O governo está simplesmente deixando que os agricultores vão à falência total. E, com isso, acaba-se plantio, acaba-se alimento, encarece tudo no Brasil. Só para você ter uma ideia, só o Rio Grande do Sul, meu irmão, como eu já falei aqui em muitos vídeos atrás, ele é responsável pela produção de 70% de todo o arroz do Brasil, meu irmão. E outros alimentos também, o Rio Grande do Sul, ele é pioneiro. Tá? O Rio Grande do Sul é uma grande máquina de produção. E o governo, cara, não tá nem aí. O que se espera, cara, do resultado final disso? Só em 2025, o agro brasileiro registrou quase 2 mil pedidos de recuperação judicial, um salto de mais de 56% em relação a 2024. Temos que fazer o L, né, pessoal? É só isso que resta. A dívida no campo já chega a 150 bilhões de reais. Nos últimos dias, o Oeste... Eu acho interessante, a dívida no campo é mais de 150 bilhões de reais. E só nos primeiros meses de 2026 agora, o impostômetro registrou já arrecadação trilionária, meu. Eu pergunto, cara, como é que pode um negócio desse, velho? Como que pode um negócio desse, cara? Ou seja, dinheiro tem, arrecadação tem. Só que o que tem também? Corrupção a nível insano.
a quebra proposital do agronegócio, a falência proposital da moral das pessoas, do caráter das pessoas, da atenção das pessoas, da vida das pessoas. Percorreu cerca de 8 cidades do interior gaúcho e ouviu produtores de diferentes áreas. Ali, ó, Não Me Toque, que é onde foi essa manifestação, foi aqui, né? Ao norte, ali, quase ao norte gaúcho. Mas tem outras cidades também. Do pecuarista ao produtor de leite e agricultor. O endividamento causou um cenário de angústia profunda. Ouvimos relatos de viúvas, filhos, irmãos, parentes e amigos de produtores. Aqui, tá? Viúvas, amigos, parentes e amigos de produtores rurais que tiraram a própria vida. Porque não tinha mais o que se fazer. Meu irmão, um governo, um sistema que não dá nenhum amparo, nenhuma ajuda ao agro, cara, faz com que o país inteiro esteja fadado à destruição, à morte pela fome, ao comunismo, à lá Venezuela, à lá África. E ninguém falando disso, cara. Ninguém falando disso. Aqui são a viúva, familiares e amigos de pessoas que se mataram, agricultores que tiveram que tirar a própria vida porque não tinha mais solução. Produtores que tiraram a própria vida em razão das dívidas. Segundo organizações de produtores e empresários rurais, cerca de 36 agricultores tiraram a própria vida desde junho de 2024, ano das enchentes que atingiram 478 cidades do estado. A tragédia das águas só agravou uma crise de anos de estiagem, com ausência de chuva. Por trás das estatísticas e dos balanços financeiros, há um drama humano que raramente aparece nas planilhas. Ou seja, pessoal, ocorrem essas questões. Dentro da minha plataforma fechada, eu tenho uma playlist inteira sobre o que de fato aconteceu no Rio Grande do Sul a respeito dessas enchentes aqui que ocorreram. E, cara, foi um negócio muito bizarro. Infelizmente, cara. E aí você vê, cara, um país que arrecada tanto dinheiro em imposto não é capaz, cara, de ajudar as pessoas a se recuperarem diante desta tragédia. Claro, né, cara? Tem muitos aí mais preocupados em encher os próprios bolsos, né? Em cima da morte das pessoas. Porque foi isso que aconteceu. Então é muito sério, meu. É muito sério, cara. Um drama humano que raramente aparece nas planilhas. Famílias inteiras tentando manter a produção enquanto lidam com dívidas, frustrações e incerteza sobre o futuro. Juros altos, insuficiência do governo e denúncias de abusos de cooperativas de crédito são a realidade do trabalhador do campo, que sustenta o país inteiro com o que planta, cuida e colhe, e que hoje acaba por abandonar uma atividade herdada por gerações. E, rapaz, quando isso acontece, quando essas famílias, esses produtores abandonam as atividades, você para um pouquinho e pensa, peraí, cara, você vai comer o quê, cara? Todo mundo depende do agro. Todo mundo depende do plantio. E uma das estratégias desse desgoverno é justamente, cara, prestar o mínimo apoio aos agricultores, porque aí os preços aumentam, as pessoas morrem mais de fome e ficam mais dependentes do governo. Cara, é um negócio maligno, diabólico. Maligno. E quem é que sofre, cara? Todos. Eu e você. Prepare-se como você puder. As coisas de agora em diante, meu irmão, vão só ficar mais difíceis ainda. Isso aqui é só o início. Tá? Para quem nega que existe aí uma sistematização contínua de ruptura da própria sociedade financeiramente, economicamente, culturalmente, em todas as áreas, o cara nega a própria realidade. Imagina, temos arrecadação de trilhões em reais. E como é que
os agricultores estão se matando. Tem coisa errada, óbvio. É triste porque sabe o que é o pior, meu irmão? Que as primeiras pessoas a sofrerem são os inocentes. É isso que é o mais triste e desanimador. As primeiras pessoas a sofrerem são os inocentes. Muito complicado. Que o Criador tenha misericórdia dessas famílias e vão ter agora que procurar algumas outras soluções. Infelizmente. Insumos mais caros. O governo não facilita as coisas para trabalharem no campo. É muito sofrido. Terras. Fiquei sabendo de últimas informações que muitas famílias, pessoas têm terras para vender e ninguém quer nem comprar. Por quê? Porque ninguém quer trabalhar nessas terras. Meu irmão, terra com fonte d'água, com açude, casa, tudo, e ninguém quer nem comprar. Por quê? Porque é muito difícil. A lida no campo hoje está tudo mais caro. Não tem valorização do que o agricultor faz. Né? E ainda mais agora, meu irmão, com esse aumento do diesel, muitos agricultores, especialmente do Rio Grande do Sul, estão sem diesel. Então não tem como abastecer as máquinas para colher. Então os alimentos estão sendo perdidos. Os plantios, bizarro, cara. Aí você se pergunta, cara, pera um pouquinho. A maior empresa do Brasil não é a Petrobras? É. Em valor de mercado. Não extrai petróleo? É. Então por que está aumentando o preço, cara? Ah, porque lá no Estreito de Hormuz, blá. A guerra do Irã, Estados Unidos, Israel. Pois é, meu, mas aí que tá. Então alguém lá larga uma bufa lá, sei lá o que, no outro lado do mundo, pronto, o Brasil aumenta aqui tantos por cento o preço do diesel, gasolina e tudo mais, e a população que se lasque. Ou seja, cara, é lógico, meu, que o sistema brasileiro está aproveitando a tragédia mundial para ferrar com a própria população. É óbvio, lógico, qualquer pessoa entende isso. Isso é o governo, cara. O agro gaúcho perde vidas, literalmente, em razão do alto endividamento. Não tem como, cara. Não tem como, com os preços abusivos. Não tem como. Compartilhe esse vídeo o máximo de pessoas possível. Deixa o joinha, deixa o like, isso ajuda muito. É totalmente de graça. Compartilhe. Ative o sininho de notificações aqui do canal. Inscreva-se se você não é inscrito. E links importantes aqui para o meu Telegram. No primeiro comentário fixado no topo, onde eu não coloco conteúdos aqui para o YouTube, lá no meu Telegram, só lá no meu Telegram. Romulo Marasquim Telegram. Um abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.